paz, igreja, amém? Você já pode abrir a palavra de Deus em João, capítulo 17. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje, amém? Muito interessante essa música, né? E a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Será que estamos preparados? Cantamos sobre isso, vibramos sobre isso, dizemos que ansiamos sobre isso, mas nos preparamos para isso? É muito interessante eu estar aqui, porque nós não tínhamos pré-programado que eu pregaria nessa conferência. A pastora Jane iria estar pregando no domingo de manhã e o pastor Gessé iria estar pregando no domingo à noite. Mas aconteceu o imprevisto. Aconteceu o imprevisto que a pastora Jane não pôde estar aqui pela manhã. Então nós realocamos o pastor Gessé para de manhã. Se você não veio, entre no canal da nossa igreja, assista. Foi uma palavra tremenda. Você não pode passar dessa semana sem assistir essa mensagem do pastor Gessé. E aí, quando aconteceu o imprevisto, Deus, e agora? E talvez você me veja no altar, talvez você me veja no Instagram, você tem uma imagem de mim, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu prefiro os bastidores. Eu não sou muito fã de vir pregar. Mas eu deixo Deus me usar. E eu estou contando esse testemunho para vocês, por quê? Porque nós fazemos planos. Nós nos programamos, fazemos projetos. Assim como nós planejamos a nossa vida. Mas será que estamos preparados para a mudança? Para o perder o controle? Será que estamos preparados para a volta de Jesus, que será num piscar de olhos? Será que estamos preparados? E na hora que aconteceu, amém, Senhor. Amém. Quem poderá me socorrer? Isso era na sexta-feira, irmãos. A conferência no domingo. Então, na sexta-feira que a situação aconteceu, pastor Fabi está trabalhando. O Exley não está em Macaé. E agora? Quem poderá me ajudar? E o Espírito Santo falou, vai ser você. Você vai ter que pregar. É para você pregar. E eu fui orar, e eu fui, né? Deus. Amém. E eu estou compartilhando isso com vocês, não é para me levantar não é para glória minha não, mas é para compartilhar que nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos a hora e o lugar que Deus vai querer usar você. E você precisa estar preparado para dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Porque a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Não vai ser o evangélico que vai ser arrebatado. Não vai ser a religião que vai te arrebatar, não. A igreja vai ser arrebatada. E quem é a igreja? Levanta a mão. Igreja é a unidade de muitos membros. Então, nessa noite eu quero compartilhar com você. O título da minha mensagem é O Caminho da Unidade. Então vamos lá, João capítulo 17, a partir do versículo 20, você pode ficar de pé, você pode ficar sentado, você fica à vontade, tá bom, meu irmão? Vamos lá. Eu vou ler na minha versão NAA, tá? Eu sei que tá NVI aí, mas eu vou ler na minha aqui. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um,
E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes. Porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Será que você pode colocar a mão no seu coração? Senhor, diante da tua presença, Pai, eu coloco a palavra dessa noite nas tuas mãos. Deus, esse texto que eu acabei de ler, tudo que foi preparado para que o Senhor me use nessa noite para edificar a tua igreja. Deus, eu peço que não haja nenhuma distração, que as pessoas consigam receber tudo que o Senhor tem. Espírito Santo, já vai agindo nos ouvidos e no coração da igreja, daqueles que estão em casa me escutando, Senhor. Opera nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Bom, eu li aqui um trecho da palavra, mas para que a gente possa entender perfeitamente o que Jesus está falando aqui, eu quero voltar um pouquinho com vocês. Eu não vou ler os textos porque são muitos, mas eu gostaria que você voltasse junto comigo. Aqui, Jesus, nesse trecho que nós estamos lendo, era uma oração de Jesus a Deus em favor dos futuros cristãos, ou seja, em nosso favor. Porém, da onde que Jesus está vindo aqui? Se você for lá em João 13, capítulo 13, você vai ver que Jesus, ele está vivendo a última ceia com os seus discípulos. Ou seja, ele está preparando os discípulos para a prisão e logo logo a morte dele. Então você concorda comigo que Jesus, sabendo que logo logo ele seria preso e ele seria morto, tudo que ele falou, ministrou, ensinou de João 13 para cá foi escolhido calculadamente, foi propositalmente falado, ensinado, ministrado, porque eram os últimos momentos dele com seus discípulos. Pensa comigo, você sabe quais serão os seus últimos momentos, e você está com os seus filhos, você está com o seu cônjuge, o que você falaria para eles? Talvez você reclamaria de alguma coisa com eles? Você falaria alguma banalidade? Eu acredito que não. Eu acredito que você falaria as coisas que são mais importantes naquele momento do seu coração para o seu filho, para o seu cônjuge ou para os seus pais. Afinal de contas, você sabe que você está partindo. Então eu preciso que você entenda a seriedade daquilo que Jesus está fazendo aqui. Porque João 17 é como se fosse essa oração final aqui de Jesus, na verdade é o final de um caminho. Imagina comigo, Jesus, ele está trilhando o seu último momento para a morte. Então ele escolhe as palavras, ele escolhe o que ele vai fazer com os discípulos, ensinar aos discípulos. Ele está ali calculadamente pensando e fazendo para deixar um princípio e algo estabelecido na vida dos seus discípulos.
Nesse momento, aqui no capítulo 17, Judas já não estava mais. Mas no capítulo 13, se você abrir o capítulo 13 de João 13, você vai ver que ele estava reunido com os discípulos para ceiar. Ele estava reunido também com Judas. Judas estava ceando com Jesus. Tem um momento onde Jesus lava o pé dos discípulos e lava o pé de Judas. Mas em algum momento Judas sai para trair Jesus. Imagina você comigo, um grupo de 13 pessoas, porque era Jesus mais os 12 vivendo 3 anos. E Jesus sabe que um deles saiu para traí-lo. Talvez os outros não tinham entendimento do que Judas ia fazer, porque eu acho que eles teriam impedido Judas. Eu acho que no momento eles iam correr atrás de Judas. Não, peraí, você não vai fazer isso não. Então eu acredito que só Jesus sabia. Então Jesus, ele está trilhando um caminho com os discípulos. Porque depois a gente vai ver no capítulo 14 que Jesus depois sai da onde eles estavam ceando em direção ao jardim Getsêmani. E o capítulo 15, 16 e 17, Jesus está ensinando os discípulos no caminho, enquanto eles iam para o jardim Getsêmani. Então, eu quero dizer para vocês que há um caminho para a unidade. E eu quero usar esses textos, pegar toda essa trajetória de João 13 a João 17, para a gente aprender aqui junto os lugares que nós precisamos passar para finalizarmos em unidade. Porque pregamos sobre unidade, falamos sobre unidade, ministramos sobre unidade, e talvez você fique na sua cabeça, mas como eu posso ser um? Ou como posso ser una? Como posso viver essa unidade? Talvez você não chegou aqui no iniciozinho, na abertura, mas tem um vídeo que passa, depois você pode ver no YouTube, onde uma voz não conhecida, quer dizer, a minha voz, fala assim, como que várias denominações, várias igrejas podem ser una. Hoje tem muitas igrejas de vários tipos. Como que eu e você, que somos diferentes, podemos ser um? Talvez você se pergunte isso, e nessa noite eu quero te dar o caminho. Eu quero te dar esse passo, tudo que a gente precisa fazer para chegarmos ao final desse caminho e vivermos isso que nós lemos aqui no início da caminhada. Então vamos lá. O caminho da unidade, quem quiser ir comigo em João 13, pode ir. Eu não vou esperar não, mas você pode ir. O caminho da unidade passa pelo primeiro lugar, que se chama a mesa. O caminho da unidade. Repete comigo, o caminho da unidade passa pela mesa. Quando foi a última vez que você sentou à mesa com Jesus? Quando foi a última vez que você sentou à mesa com seus filhos, com seus pais, com seu cônjuge? Aqui em João 13, no versículo 1, fala assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, vou parar aqui. Ou seja, eles estavam à mesa ceando. E diferente do que a gente chama de ceia hoje em dia, a ceia aqui com Jesus é igual o nosso churrascão hoje da comunhão. Era comida, era comer com Jesus. Eu não sei, aqui talvez
Talvez muitos não tenham esse hábito. Eu tinha um hábito na casa dos meus pais, que era o café da tarde. Que por muitas vezes meu marido, na época namorado, ele ria porque era um café da tarde que às vezes acontecia 7 horas da noite, às vezes acontecia 8 horas da noite, às vezes acontecia 5 horas da tarde. Não era muito assim um padrão, mas o padrão era todos sentados à mesa para tomar café. E eu cresci assim. Jessé não tem isso. Então, quando nós nos casamos, houve um choque. Porque eu arrumava a mesa, mas ele não queria sentar à mesa para comer. Ele queria comer na frente da televisão, no quarto, alguma coisa assim. E eu ficava assim, não, peraí, não, aqui na mesa. Mas por que eu estou falando isso? Porque a mesa é o lugar de intimidade, a mesa é o lugar do relacionamento. E sabe o que acontece que eu vejo? Sem mesa não há unidade. E olha só algo muito importante para os pais. Vocês não têm costume de criar o hábito da mesa com seus filhos em nenhuma refeição. Você deixa ele comer no quarto, você vai comer no quarto. Às vezes você nem tem mesa na sua casa, porque para você aquilo não tem importância. Mas aí o seu filho sofre alguma coisa na escola e você não fica sabendo. Aí acontece alguma coisa ruim, ou seu filho faz alguma coisa ruim, você não fica sabendo. E você entra em choque. Poxa, por que você não me falou? Por que você não veio conversar comigo? Porque o filho não se abre com o pai. Porque o lugar de se abrir é na mesa. Porque a mesa é o lugar onde se constrói relacionamento e intimidade. Então você quer ser unido com seu filho, você quer que seu filho se abra para você, construa o ambiente da mesa na sua casa. E você vai ver, porque olha, no início vai ser difícil, porque mudança de cultura é algo extremamente difícil. Mas se você perseverar nessa construção da mesa na sua casa, você no futuro vai viver uma mudança de relacionamento com seus filhos. Então o caminho da unidade, o primeiro lugar é a mesa. E eu quero dizer para você que a mesa com seus filhos só vai dar o resultado desejado se você tiver a mesa com Jesus. A mesa com Jesus é a sua intimidade, é o seu relacionamento, é a sua relação diária com Jesus. É onde você para orar, ler a Bíblia e buscá-lo. Querido, Jesus, ele foi à cruz uma só vez para mudar todo o destino da história da humanidade. Mas para transformar a vida das pessoas, ele foi à mesa inúmeras vezes. E depois que ele ressuscitou, ele sentou à mesa com os discípulos para ensiná-los mais uma vez. Porque a cruz foi algo que ele fez uma vez só e mudou o destino da humanidade. Mas para transformar o caráter de Pedro, para transformar os outros discípulos, ele precisou sentar à mesa todos os dias por 3 anos. E quando ele ressuscitou, ele voltou para o lugar da mesa. Jesus nos ensina que unidade requer intimidade e intimidade requer mesa. Ou seja, porque às vezes você pode estar me ouvindo falar assim: ah, pastora, mas tomar café na mesa. Não, querido, eu estou falando de você ouvir e você ser ouvido. Porque se você está à mesa comendo, enquanto você está comendo, você está ouvindo o que o seu filho está falando, o que o seu marido está falando.
E enquanto eles estão comendo, eles estão ouvindo o que você está falando. Então, um conselho aos pais e até para mim mesma, que aí no futuro eu vejo essa mensagem gravada e, aprendo comigo mesmo. Não permita celular na mesa. Olha nos olhos. O que acabou com a mesa, vamos dizer assim, inicialmente falando, foi a televisão. Porque antigamente, vamos dizer assim, há 200 anos atrás, as pessoas sentavam em volta da mesa para fazer suas refeições. Depois passaram a sentar em volta da televisão. O lugar mais importante da casa deixou de ser a sala de jantar e passou a ser a sala de estar, com uma televisão. E hoje, por causa da tecnologia, do telefone, o lugar mais importante da casa são os quartos, onde o pai está vendo alguma coisa, a mãe está fazendo outra coisa, o filho está fazendo outra coisa, e assim, muitas das vezes, passa-se o dia e os pais não têm rosto no rosto com os filhos. E o segundo lugar que o caminho da unidade passa pelo serviço. Ainda no capítulo 13, Jesus, ele está naquele momento ensinando o serviço aos seus discípulos quando ele pega e lava os pés. Mas eu gostaria de focar aqui no versículo 20. Na versão aqui NVI diz assim: eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui Jesus está dizendo claramente que quem receber você, vai estar recebendo ele. Toda vez que você servir alguém, você está servindo ao próprio Deus. Porque Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então, se você serve Jesus, você serve ao Pai. E Jesus está dizendo: olha, eu e a Roselma, Jesus está dizendo, eu e a Roselma somos um. Então, a partir do momento que o pastor Gessé serve a Roselma, o pastor Gessé está servindo a Jesus e assim está servindo a Deus. Mas sabe um detalhe que eu quero que vocês compreendam? Porque às vezes quando a gente fala sobre servir, a gente bate um pouco na tecla de que a gente precisa pegar a toalha e lavar os pés. Mas se você lembra comigo, Jesus foi lavar os pés de Pedro. E a reação de Pedro foi o quê? Não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Que isso? O Senhor é o mestre, Senhor, e eu sou ninguém. E aí Jesus falou o quê? Se eu não vos lavar os pés, você não tem parte comigo. Então eu quero dizer uma coisa para você, que ser servido também é o outro lado da moeda. Eu conheço muitas pessoas que não querem ser servidas por orgulho. Quê? Não, imagina, não. Mas eu quero dizer para você que Jesus está falando aqui, eu volto no versículo 20. Eu garanto que quem recebe aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então eu quero dizer para você que você precisa abrir as portas da sua casa para você receber os enviados do Senhor. Mas você também precisa ir para que você seja o enviado. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, que você precisa servir, mas você também precisa deixar as pessoas servirem você. Porque vai ter o tempo em que você vai viver o tempo de ser servido. Vai vir o tempo em que vai ser aquele que você é que vai receber. Você vai ser aquele que vai precisar, que vai estar necessitando. Às vezes você vai estar passando por um momento difícil. Não feche
feche a sua porta no tempo difícil por orgulho, por vaidade, por pena de si mesmo, por medo. Não! Se você está vivendo um tempo de necessidade, abre a porta da sua casa e receba. Receba aquele que Deus está enviando. Porque o caminho, passa pelo serviço, mas o serviço é uma moeda de dois lados. É o lado onde você faz alguma coisa, mas é o lado onde você deixa que seja feito também na sua vida. Eu e Anne, a gente tem trabalhado muito. E vira e mexe, eu pago um almoço para ela, eu pago um café para ela. E aí chegou um momento que ela falou, não, mas eu quero pagar para você também. E aí a minha reação primeiro foi, não. Tipo assim, eu sei da sua situação financeira, eu sei. Não precisa. Precisa sim. Sabe por quê? Porque quando eu deixo ela pagar algo para mim, ela está me abençoando. E quem abençoa profeta, recebe galardão de profeta. Amém? Então quando você deixa, porque você é profeta. Eu não sou profeta porque eu estou pregando aqui, não. Quando eu falo que eu sou profeta é porque eu estou servindo a Deus, eu estou cumprindo o meu ID, eu estou cumprindo com o chamado que Deus tem para mim. Então se você está cumprindo com o seu ID, se você está cumprindo com o chamado que Deus tem para você, se você está servindo na casa do Senhor, na área que Deus confiou a você, toda pessoa que te abençoa é abençoado pelo próprio Deus. Então quando você fecha a porta, quando você não quer receber o pastor na sua casa, quando você não quer receber o profeta na sua casa, quem está deixando de receber é você. Quem está perdendo as bênçãos do Senhor é você. Então não se feche para o serviço. O caminho da unidade passa pelo serviço. O servir o voluntariado é algo que o próprio Espírito Santo coloca no nosso DNA. Nós precisamos ter o coração de servir e de ser servido pelo Senhor. Não pode ter lugar de orgulho. Terceiro lugar que o caminho da unidade passa é pela obediência. Diga, obediência. Em João 14, eu quero ler o versículo 31 para vocês. Diz assim: no entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Olha, eu vou ler de novo. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço o que meu Pai me ordenou. E aí ele vai e fala, aí está escrito: levantem-se e vamos sair daqui. É nesse momento que eles saem da onde eles estavam ceando e eles vão para o caminho indo para o jardim Getsêmani. A obediência de Jesus mostra o seu amor pelo Pai. Por toda a jornada de 3 anos, onde os discípulos viveram com Jesus, todos os dias por 3 anos, nós vemos na Bíblia, foi mais que ensinado sobre obediência. Mas quando nós olhamos para a época em que vivemos, para a era em que vivemos, na história da humanidade, vemos isso, né? Que nós somos o tempo todo questionadores, críticos. Queremos sempre saber o porquê, o para quê, como se a nossa obediência tivesse de alguma forma conectada ao nosso saber, ao nosso entendimento. Nós atrelamos a obediência à concordância e à nossa vontade. Porque obedecemos. Filho, pega um copo de água para mim.
Pra quê, pai? Ah, pai, por quê? Levanta o senhor, vai lá e pega o senhor. Já viram aqueles videozinhos, né? Que o marido tá deitado, acho que a mulher tá em pé. Amor, aproveita que você tá em pé. Hã? Tô em pé? Aí já deita, não tô mais em pé. Enfim, nós vivemos uma era onde a rebeldia, essa coisa revolucionária, está o tempo todo em alta dentro de nós. É no trabalho, é na escola, é dentro de casa. Não somos obedientes. Não vivemos a obediência. Porque queremos obedecer se nós temos vontade de obedecer. Queremos obedecer se aquilo está de acordo com o que eu concordo, com o que eu acredito, com o que eu acho. Perdemos essa essência. Obedecer é tão difícil, mas Deus em sua palavra nos ensina. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai aprender algo sobrenatural sobre obediência. A obediência, ela precisa ser pessoal, ela precisa ser imediata e ela precisa ser perpétua. Pessoal, por quê? Porque você vai obedecer porque você quer ser uma pessoa obediente. Não tem nada a ver com o que os outros vão pensar de você. Não tem nada a ver se o outro está obedecendo ou não. Você vai obedecer porque você tem que obedecer. Ela é imediata, porque a obediência não precede que você entenda aquilo ou não. Você só tem que fazer aquilo que está sendo pedido. E ela é perpétua, porque ela não tem uma... tipo assim, você vai obedecer até 30 anos de idade. Não, você vai obedecer até 15 anos. Ou melhor, 18. Você fez 18 anos, não precisa obedecer mais. Não! Obediência é perpétua. Para sempre precisaremos obedecer. Olha o que João diz em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Eu não vou esperar vocês abrirem. 1 João 5, 3 diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 2 João 1,6: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Então o amor e obediência e amor é como é que fala? Caminham juntos, é um ciclo infinito, né? Caminham juntos. Percebam esse detalhe. O que consiste o amor? Em obedecer. Mas por que será que somos tão levados à desobediência tão rapidamente? Eu quero dizer para você que somos todos depravados. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é um depravado. Vira para a pessoa que está atrás de você e fala: você é um depravado. O pecado fez com que eu e você nos tornássemos depravados diante de Deus. Então não há nada de bom em nós mesmos. Bom é o Espírito Santo que decidiu habitar dentro de você, dentro de mim. E por causa dele, nós temos a capacidade para a obediência. E eu estou falando algo muito sério. Não é porque o seu chefe não é cristão que você não vai obedecer ele. Você precisa obedecê-lo, porque ele é o seu chefe no trabalho. A professora na sua escola é a autoridade na sua escola, então você precisa obedecê-la. Nem preciso falar de pai e mãe aqui, né? Pelo amor de Deus, eles são autoridade.
na sua vida, você precisa obedecer aos seus pais. Mulheres casadas, seus maridos são a autoridade de Deus na sua vida. Você não está mais debaixo da autoridade do seu pai, você está debaixo da autoridade do seu marido. Então, o caminho da unidade com Jesus passa pela obediência. E obedecer é muito difícil. Mas eu tenho que pedir, não permita que isso impeça você de viver a unidade, que isso impeça você de viver aquilo que Deus tem para você, porque 99% de obediência é desobediência. Você obedece uma coisa, mas não obedece a outra, você é desobediente. O pastor fala para você fazer alguma coisa, você não faz, você está desobedecendo. E o pastor, ele é uma figura do anjo da igreja, ele é uma figura espiritual de autoridade na sua vida. É claro que você precisa obedecer o pastor até que a palavra dele não vá contra a Bíblia. Você obedeça seu pai, seu chefe, seu professor, até que a palavra dele não fira a Bíblia. Porque entre Deus e qualquer autoridade humana, você fica com Deus. Porém, muitos estão usando isso para não obedecer ninguém, nem mesmo Deus. Então, precisamos passar pelo caminho da obediência, amém? Meu Deus. O caminho da unidade passa pela constância. Vai comigo lá em João 15, versículo 9, diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Permanência e constância são sinônimos. O caminho da unidade passa pela constância. Você já tentou se relacionar a longo prazo com uma pessoa inconstante? Já trabalhou com alguém inconstante? Eu quero dizer para você que é muito difícil confiar em alguém inconstante, porque você nunca sabe como que aquela pessoa está naquele momento. Interessante que nesse texto nós vemos uma sentença descrita por Jesus. Preste atenção nessa parte. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Percebe aqui a sentença? Obedecerão para permanecer. A chave da constância está na obediência. Por isso que para você chegar na unidade, você precisa passar pela obediência. Porque a pessoa, a constância, a permanência, porque o que é constância? Eu até botei aqui o significado de constância, para a gente entender. Gessé fica brincando comigo que toda a minha mensagem tem que ter um momento do dicionário, né? Então, constância é a qualidade daquele que não falta uma tarefa. Constância é frequência, persistência, insistência, obstinação. Para você ser constante, você precisa ser uma pessoa obediente. Para você permanecer em Jesus, para você permanecer no amor dele, seja obediente. Por isso que é um caminho que você vê que a gente vai, é uma coisa ligada à outra. Porque a mesa, a intimidade, ela te liga ao serviço. Porque se você está na mesa, você sabe, né? Prepara a mesa, monta a mesa, come, depois desmonta a mesa. Então é um serviço. Esse serviço, ele te leva à posição de você ser obediente. E a obediência te leva à constância. Então, se você já pensou na sua vida, meu Deus, por que eu sou tão inconstante? Talvez o segredo esteja aí, você não está sendo obediente. Seja obediente e você será constante.
Amém? E então chegamos ao fim do caminho. Jesus aqui no capítulo 16, eu vou ler aqui do versículo 8 ao versículo 11. Diz assim: quando ele vier, está falando sobre o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo habita em nós. E ele faz assim que a gente aceita Jesus, o Espírito vai sobre você e faz em você a obra da regeneração e da remissão de forma completa e absoluta na sua vida. Mas também traz, é algo assim, é como se fosse um furacão ao mesmo tempo vindo sobre você. Ele ao mesmo tempo vai e te dá o convencimento do seu pecado. Ele traz a sua memória. Como eu falei, que somos depravados, que somos pecadores. E ele traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E olha que interessante, irmãos, que eu achei isso aqui, eu até escrevi na minha mensagem assim, ó, uau! Sabe qual juízo? Que o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo que habita em você não lhe traz juízo de perdição eterna. Ele lhe traz juízo de vida eterna. Porque ele te traz a convicção que o seu maior inimigo, que não é o seu irmão, já está derrotado. Esse é o juízo. Satanás já é derrotado, acabou para ele. Não dê poder para Satanás, não, porque Satanás não tem poder nenhum, meu irmão. Porque já acabou para Satanás. E o Espírito Santo é quem capacita a mim e a você para viver a unidade. A unidade agora faz parte do nosso DNA. E eu quero ler uma parte novamente do capítulo 17 para terminar aqui. O Ministério de Louvor já pode subir. 20. No versículo 23, Jesus diz assim, e é interessante, né, nesse momento, quando Jesus, ele está andando com os discípulos, como eu falei, ele estava no caminho, e ele para um momento, ele olha para o alto, e ele começa a orar a Deus, ele começa a falar a Deus em voz alta. Ele não se isola, ele não se afasta dos seus discípulos. Na frente dos discípulos mesmo, ele só levanta a cabeça e começa a falar com Deus. Então, naquele momento ali, Jesus está ensinando aos discípulos a respeito da unidade. Pensa, os discípulos iriam viver algo que iria estremecer o relacionamento deles. Eles iriam viver a traição de Judas. Judas fazia parte do grupo deles. Então Jesus, ele está ensinando um princípio de unidade para que aquela ação de Judas não viesse a dividi-los, a dispersá-los, a separá-los, a afastá-los. Mas nesse momento, nesse último momento, no versículo 22, diz assim: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes como igualmente me amastes. Então aqui Jesus está falando: Deus, dei-lhe a glória que me deste. Eu vou colocar nas palavras de Isadora, tá? Isadora, versão, né?
dai-lhes o Espírito que me deste, dai-lhes o Espírito Santo que me deste, para que eles sejam um, porque é o Espírito Santo que nos capacita a sermos um. Você pode colocar de pé? Então Jesus, Ele quer ensinar para nós nessa noite que Ele anseia, Ele sonha, Ele suplica desde antes dele ir preso no jardim Getsemane, para que nós vivamos a unidade, para que sejamos um, para que sejamos una. Esse foi o último pedido de Jesus antes dele ser preso no jardim Getsemane. Antes dele viver toda aquela angústia de carregar o nosso pecado, quando ele ainda estava, digamos assim, ainda estava são, porque eu imagino que aquela angústia que ele viveu estremeceu as suas estruturas ao ponto dele suar sangue. Então, em seu último momento, ele pede: Pai, que eles sejam um. E ele não está falando aqui sobre os discípulos dele, ele está falando sobre mim, sobre você, sobre a igreja hoje, do futuro, para que nós sejamos uma só igreja. Então, nesse momento, eu quero que você dê a mão para quem está do seu lado, como fazia o apóstolo. Fecha o corredor. Quem puder fechar o corredor, porque esse é o projeto que Deus tem para mim e para você, que nós sejamos um. E eu peço que você não se esqueça, é necessário passar pela mesa, é necessário passar pelo serviço, é necessário passar pela obediência, pela constância. Unidade só se alcança através desses passos. É mesa, é serviço, é obediência e é constância. Oh Senhor, diante da Tua presença, Pai, eu coloco a Igreja Batista Getsemane, eu coloco todos que estão me ouvindo, aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui. Senhor, eu coloco cada um nas Tuas mãos. Deus, eu peço que o Senhor esteja, Pai, fixando em nosso coração que nós precisamos viver a mesa com Jesus, que nós precisamos, Senhor, servir a Jesus, que nós precisamos obedecer a Jesus, que nós precisamos ter uma vida com Jesus constante e permanente, para que possamos viver a unidade que o Senhor projetou. Mas nós precisamos de ajuda, Senhor, porque nossa memória é fraca e nós nos esquecemos. Nós precisamos de ajuda, Senhor, porque hoje nós vivemos uma rotina que nos engole, que nos consome. Então nós precisamos da sua ajuda, Espírito Santo, para que possamos viver a unidade que o Senhor tem para nós, para que possamos viver a una do Senhor. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, Senhor, nessa noite, Pai, por todos os dias, que esse caminho da unidade nos leve à perfeita unidade que o Senhor tem, Pai, porque é o que o Senhor deseja para nós. Abençoe eles, abençoe eles, abençoe eles. Você pode soltar o seu braço, querido, e você pode orar pela pessoa que está do seu lado. Ore pela pessoa que está do seu lado. Não vai ser eu que vou orar, mas eu quero ver você orando por essa unidade, orando para que o Espírito derrame a unidade, essa visão de una. Tem pessoas sozinho, não fique sozinho. Ore uns com os outros.